Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins e o meu parceiro, companheiro Victor, o nosso intérprete. Vamos lá? Hoje a nossa aula é a aula 57.1, que vai falar sobre o que, amadinha? O emprego do hífen. Amadinho, os casos especiais, tá certo? Aí você vai dizer, professor, hoje é o uso do hífen. Sim, é a mesma coisa. O uso do hífen, emprego do hífen, não tem problema. Vamos conhecendo aqui a nossa habilidade da aula. Acompanhe comigo. O que nós temos aqui? Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação aos diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Belezinha? Muito bem, hoje para vocês, amadinho, começando aqui com um poema. Analise aqui comigo esse poema, vamos lá, prestando atenção na leitura, interpretando essa imagenzinha aqui de João, tá certo? Olha só, o dia abriu o seu parasol bordado de nuvens e de verde ramaria. Estava até um fumo que subia, minuciosamente desenhado. Depois surgiu no céu arqueado a lua, em pleno meio-dia. Na rua, um menininho que seguia parou, ficou a olhar lá, admirado. Qual é o tema da nossa aula, amadinho? O que tem a ver com esta leitura aqui, com esse texto? Por que eu iniciei a nossa aula mostrando para você esta leitura aqui? Para mostrar, amadinho, que o hífen, olha só, serve para separar, né, as sílabas. Você já sabe que a gente já teve uma aula aqui de separação de sílabas, né? Que você vai lembrar lá que cada pedacinho, né, para acontecer é necessário, é obrigatório a presença da vogal. Sabe o que é vogal, né? Aquela que a emissão de ar sai diretamente sem nenhum obstáculo. Então nós temos aqui, minuciosamente. Meu Deus do céu, 7 sílabas. 7 pedacinhos. E logo em seguida, nós temos aqui, você vai dizer, professora, aqui é um hífen? Não, isso aqui é um travessão, tá? O hífen é menorzinho, como que tá aqui na palavra meio-dia. Meio-dia é um substantivo composto, tá bom? E logo lá embaixo, o que nós temos? Nós temos aqui o lá também. Para que serve o hífen? Para colocar o pronome oblíquo, né? Para fazer a colocação do pronome oblíquo, átono, tá certo? Nos verbos, tá bom? Então, aqui nós temos o verbo olhar, mas olhar lá, olhar quem? Ela, eu não vou falar olhar ela, então olhar lá, que seria a lua, tá certo? Esse lazinho, porque se refere a um gênero feminino,
tá bom? Se fosse o sol, seria olhá-lo, beleza? Então, vamos dar sequência. Só um pouquinho aqui para aquecer. Lembra lá da palavra parasol? Cadê? O parasol? Quem é o parasol? É o guarda-sol, tá certo? O guarda-chuva, a sombrinha mesmo, tá certo? Vamos lá, guarda-sol, quem fala? Só os antigos, eu tô sendo muito arcaica. Ai, meu Deus, quer dizer que eu já sou antiga, amadinha? É. Vamos lá. Emprego do hífen aqui para vocês, a nossa árvore do conhecimento que estava esquecida, mas não pode ficar esquecida não, amadinho. Então aqui, ela aqui, com todo o seu charme, com o conteúdo emprego do hífen. Então, em substantivos compostos por justaposição, nós temos aqui. O que é isso, justaposição? É quando não sofre alteração duas palavras de radicais diferentes. Belezinha? Eu tenho aqui a palavra guarda mais chuva e formou o quê? Guarda-chuva. Você sabe que eu tenho a palavra guarda. Usando aí, pode ser o guarda do verbo guardar, beleza? Pode ser o guarda, aquele que trabalha em algum posto, agente de portaria, tá certo? Ou então eu posso ser guarda substantivo, guarda verbo, para facilitar. Mas aqui, juntando essas duas palavras, deu o nome para um outro objeto, que é o guarda-chuva, tá bom? Aqui nós temos também o azul mais marinho, formou o quê? O nome de uma cor, azul marinho. Então aqui eu uso o hífen para formar palavras compostas, nomes compostos por justaposição, aquela que não sofre alteração, tá bom? O que nós temos aqui? Não se usa hífen nos compostos que têm algum elemento de ligação. Que elemento é esse de ligação? Olha só, presta atenção. Preposição, liga elemento. Conjunção, liga elemento. A menos que seja do campo da botânica. Eita, Amadinho! Olha aí, Tabita, Silvio e quem mais, Amadinho? O nosso amigo Jefferson, a Dani, tudo da área da biologia. Então, se for do campo da botânica, tá certo? Da zoologia, olha só a observação que nós temos aqui, ó. Pé de moleque, mula sem cabeça, jardim de inverno, tá ok? Aí nós temos aqui, ó, mas em João de Barro tem, coco da Bahia tem, abelha da terra tem. Por que na palavra pé de moleque, mula sem cabeça, jardim de inverno não tem? Porque, amadinho, olha só, o elemento de ligação. Olha aqui a preposição presente nas palavras. Então, só coloca nas palavras, ó, que sejam do campo da botânica ou da zoologia. Então, João de Barro é o quê? É o nome de um pássaro. Coco da Bahia, um fruto aqui, ó. Abelha, um inseto, tá bom? Os serezinhos, beleza? Mas aqui, como na língua portuguesa, há sempre exceções, vamos conhecê-las. Temos aqui água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito e pé de meia, belezinha? Nessas palavras aqui são exceções da língua portuguesa, então há necessidade do uso do hífen. Certinho? Muito certinho, deu para entender? Então vamos lá. Em substantivos compostos, por justaposição, guarda-chuva, azul marinho, ok.
Mas quando tiver palavras que não seja, que não é da botânica, da zoologia, não precisa usar o hífen. Mas se for do mundo da biologia, né, da botânica, da zoologia, há necessidade de colocar o hífen. Mas também tem as exceções que estão aqui para vocês, que vocês vão ficar aí de olho, tá? E tome nota, beleza? Vamos lá, mais regrinhas aqui para você. Em formas verbais, amadinho, com pronome enclítico, mesoclítico. Ai, meu Deus! Que palavra é essa, amadinha? Ênclise, mesóclise. Olha só, ainda tem a próxima, só que nesse caso aqui, o hífen só é colocado nos verbos, na forma de que se o verbo for, se ocorrer a ênclise, tem que colocar. Como assim, amadinha? Lembra lá, o uso da ênclise não se pode iniciar um parágrafo ou a frase com pronome oblíquo? Átono. Como assim? Empreste-me seu livro. Ó, empreste-me. Aí eu coloco o hífen, tá? Porque o verbo, né? No caso aí, tá o quê? O pronome aparece depois do verbo. Então, é enclítico, tá bom? E essa questão me empresta, que no dia a dia a gente usa bastante, ó, não está de acordo, está tendo um desvio na gramática normativa, tá? Mas isso aqui só mesmo para lembrar, mas vai ter uma aula exclusiva, tá bom? Vamos mostrando aqui para vocês. Ó, chamá-lo, vendê-lo-ei. Esse vendê-lo-ei, ó, mesóclise, porque fica no meio do verbo. O enclítico fica depois do verbo, beleza? Vamos lá. Em palavras com prefixo ou falso prefixo, ó, radicais gregos ou latino, sem uso independente no português, tá certo? Olha só, vamos conhecer esses prefixos falsos, né? Quem são? Aqui nós temos os prefixos, ó, aero, agro, ante, arque, alto, bio, contra, eletro, extra, fono, gel, hidro, infra, intra, retro, lipo, macro, mega, micro, mini, mono, multi, neo, penta, pluri, poli, proto, pseudo, semi, supra, tele, tetra, tri, ultra e outros. Pronto, amadinho. Eu vou dizer assim, esse daqui é radical grego, isso daqui é latino? Não, você vai pesquisar, tá bom? Isso daqui são os prefixos, tá certo? E vai ter uma relação aí, tá bom? E vamos continuar. Onde, quando exigem o hífen? Temos aqui diante de quem? Olha aí, de H, né? Lembra que o Hzinho, né, que a gente já estudou por aqui, que o H não é consoante. Lembra daquela aula? O H é somente uma letra, é um sinal gráfico, tá bom? Por que ele não é uma consoante? Porque ela não tem som. Só para lembrar aí, tá? Vocês da aula que já faz um tempinho. Então, nós temos aqui arqui-hipérbole, auto-hipnose, neo-helênico, semi-histórico, tri-hídrico. Então, diante de H, você percebe aqui o uso obrigatório de quem? Do hífen, tá bom? Do hífen. Vamos lá. Diante... Presta atenção, da mesma vogal com que termina. Como assim, amada? Eu não estou entendendo. Relaxe, calma. Então, nós temos aqui, amadinho, no prefixo eu tenho alto. Terminou com O.
A outra palavra começa com a mesma vogal que termina. Então, há necessidade do uso do hífen, tá bom? Autoobservação, contra-ataque. Vocês estão prestando atenção? Diante da mesma vogal com que termina. Então, exige o quê? O hífen. Micro-ondas, anti-inflamatório. Então, há necessidade do uso obrigatório. Se é necessidade, é obrigatório. Tá bom, amado? Eita, tome nota, amadinhos! Vamos lá. Continuando aqui. Mais uma regrinha aqui do hífen. Nós não admitem o hífen. Não pode. Quando? Diante de consoante que não seja H. No caso de quem, amada? Do R e do S. Dobram-se essas letras. O que vai ser dobrado? As letras R e S. Tá bom? Como assim, amadinha? Vamos aos exemplos. Aqui, amado, a gente dá o conceito e já vai exemplificando. Para que eu faço isso? Para facilitar o entendimento de vocês. Assim, você vai construindo o seu próprio conceito. Tá bom? Porque na hora para resolver as atividades é necessário. Por que a letra A está errada? Por que não pode ser a B? Sempre a gente tem que justificar por que é e por que não é. Tá certo? Então, aqui nós temos o seguinte, ó. Antidata, anticárie, hidromassagem. Olha aqui, ó. Sempre aqui aparecendo o radical, né? O radical nada, amadinha. O prefixo. Aí nós temos sobre loja, autorretrato. Opa! Autorretrato. O que aconteceu? Dobrou o R. Ultrarrealismo, ó, dobrou o R. Contrassenha, dobrou o S. Suprassumo, dobrou o S. E tem outras mais, no caso de mini saia também. Belezinha? Mas aqui para vocês, ó. Depois, amadinho, você pode pegar uma outra gramática. Uma lá de 1900 e bolinha. Lá do tempo que eu estudava, de lá de 90. Aí agora pega uma gramática atualizada, até no livro de vocês. E faça a comparação que vocês sabem que teve um acordo, né? E alguns vocês vão perceber que há mudança que aconteceu. Ou seja, as mudanças que aconteceram com esse acordo ortográfico, tá bom? Então, outra regrinha aqui para vocês é o seguinte, diante de vogal diferente. Como assim, amada? Daquela que com quem eles terminam. Como assim? Vamos lá. Temos aqui ante. Ó, tem um vogal aqui. Aí começa com o quê? Com A. Então, vogal diferente, o que aconteceu? Não deve utilizar o hífen, tá bom? Vai juntar. Infra, estrutura, microeconomia, belezinha? Fácil, né? Tem também a palavra autoescola. Autoescola, juntou também, tá certo? Mas aqui para vocês. Prefixo terminado por consoantes. O que vai acontecer, amado? Vamos aqui. Ó, prefixo inter. Ó, termina com consoante. A consoante R. Super, hiper. Ó, o que acontece se aparecer o H ou R? Vamos lá. Eu tenho super-homem, inter-resistente. Então, ó, o H você sabe que é necessário de usar o hífen e o R aqui, ó. O que nós temos?
Ó, terminou com consoante com o seu consoante. Então, vai ter que colocar o quê? O hífen. Por causa apareceram com esses prefixos aqui. Aqui é o super e o inter. Tá bom? Circo hospitalar, circo murado, americano, negritude. Então, sempre observando essa questão do uso do hífen. Beleza? Fácil? Então, vamos dar continuidade aqui, amadinhos. Mais uma aqui, ó. Prefixo circo e pan antes de H, vogal O, M ou N. O que acontece? Já tinha até falado que sempre com H vai colocar o quê? O hífen. Com vogal, usando o pan é o prefixo, vai colocar o hífen. Com as letras M e N também vai ser o uso obrigatório do hífen. Dê uma analisada aí rapidamente e vai criando aí o conceito de vocês enquanto eu tomo aqui a minha água. Vamos lá, não é para conversar não, estou observando, estou bebendo água e estou olhando para vocês aí. Viram? Então vamos lá, marcando presença aqui. Que é a questão do prefixo terminado por consoante. O que acontece aí? Prefixo, o inter, super, hiper, antes de H e R, o que vai ter que acontecer? Vai ter que usar. É uso obrigatório. Os prefixos, si, com, pan, antes de H, vogal, M ou N também, vai ser o uso obrigatório do hífen. Beleza? Vamos lá, mais regrinhas. Ai, amada, anotem aí. Vamos lá, prefixo mal, antes de H, vogal ou L. O que acontece? O uso obrigatório do hífen, amadinho. Ó, mal-humorado. Olha só. Olha aqui. Mal entendido. Mal limpo, tá bom? Então, aqui, quando eu tenho o prefixo antes de H, vogal ou L, com o prefixo mal, tem que usar o hífen. A palavra começou com H, o prefixo é mal, coloque o hífen. A palavra vai começar com vogal e o prefixo for mal, coloque o hífen também. E a palavra começou com L e o prefixo for mal, também coloca o hífen. Beleza? Tome nota. Mas aqui para vocês também temos mais. Olha só, os prefixos ab, ob, sob e sub, antes de H, antes de B, antes de R. O que vai acontecer? Vai colocar o hífen. Temos aqui, ó, ab-rogar, ob, recepção, sob, roda, sub, repetício, sub, bibliotecário. Olha só o que acontece aqui. Houve uma variante. Ó, sub-humano, humano, no caso, com hífen, e também subhumano, quase que não sai, subhumano, sem o hífen, beleza? Mais um pouquinho aqui para vocês, tá? Sobre essa questão do uso do hífen. Quando eu tenho prefixo, ai, professora, a aula tá ficando chatinha. Para que tanto prefixo, amado? Você tá no primeiro ano. É no primeiro ano que você vai estudar aquela lista de prefixos gregos e latinos. Quem de vocês vai fazer na área de direito? Aí que tem que estudar mesmo, tá bom? Direito exige. Isso daqui, ó, não chega nem na unha lá do que você vai estudar na faculdade. Ainda mais quem escolher dessa parte do direito, tá bom?
Vamos dar continuidade, isso é muito importante. Leva para a vida, tá bom? Prefixo A diante de H, de D ou R. O que nós temos aqui, meus queridos? Eu tenho aqui A de rogar. Prefixo bem e sem, sempre com hífen. Como assim, amadinho? Ó, quando eu chego aqui para vocês, quando eu vou começar a aula, eu falo assim, olá, amadinhos, sejam bem-vindos. Eita, eu estou usando a palavra bem-vindos. Olha só, o que acontece? Esse bem-vindo que eu falo todos os dias aqui na aula, ele tem hífen, e o hífen é obrigatório, tá bom? A mesma coisa se você vai entrar num grupo, né? Ou você é administrador de um grupo, seja bem-vinda, Victor, ou seja bem-vindo, Victor. Ou esse bem-vindo que foi dito aí, que eu acabei de falar, tem um hífen, tá bom? Bem-vindo, bem-vinda, ainda tem plural, bem-vindos, bem-vindas, belezinha? A gente já trabalhou concordância aqui, mas a gente está em que aula, amadinha? No emprego do hífen, vamos dar sequência. Então, prefixo bem e sem, sempre com hífen. Olha aqui, para vocês, eu tenho aqui a palavra sem vergonha, sem teto, bem-vindo e bem-estar. Tinha até um programa com esse nome bem-estar, tá certo? Então, olha só, amadinho, aqui sobre a questão também das observações. Que observações são essas, amada? Então, vamos lá. Verifica-se sem atua realmente como prefixo. Quando? Vamos observar aqui, ó. Há um sem número de erro como prefixo. Ó, esse sem aí, ó, tá usado como prefixo, então há necessidade do uso, ó, de hífen, tá bom? Olha outra coisinha aqui para vocês, mais um exemplo, mas como todo exemplo, tem exceção. Mas era um imóvel sem número. Olha bem, sem número aqui, ó, não ficou com hífen. Mas, ó, aqui, amadinho, por que é com hífen? Porque este sem aqui é prefixo e esse que é o determinante, está determinando um número. Há um sem número de erros, tá? Esse sem número significa um nome, tá bom? É substantivado aí, é uma palavra, tá certo? E esse era um imóvel sem número, esse sem aqui é preposição, beleza? Vamos mais aqui para vocês, meus queridos. Às vezes, bem se une sem hífen a palavra seguinte. Opa, seguinte. Passando então a bem. Vamos ver aqui, prestando atenção, com calma. Olha só, passando então a bem. Mas esse bem, amada, era para ficar com N, mas só que lá automaticamente troca, tá bom? Ó, benquisto, benfazer, benfazejo, benfeito, benfeitor, benfeitoria, bem-querer, bem-querança, bem-querente. Também se escreve bem-querer, bem-querência e bem-querente. É claro que aqui você vai lembrar lá daquela regrinha da aula, lá no Fundamental 1, quando você usa o M antes de P e B. Claro, se eu colocar
o hífen vai continuar sendo M. Mas se eu juntar, o que acontece, amadinho? É N. O M só escreve antes de P e B. Ai, professora, eu já sei disso. Ótimo, só estou lembrando para vocês, amados. Tá? Vamos lá, então. Quais são os casos especiais, amadinha? Tá aqui, ó. Co, ré, pré, pró, des e in não admitem, presta atenção, o uso do hífen. Então, vamos lá. Tem um reeditar, olha aqui o re. Coautor, pré-estabelecido, propor, desmano, inabitado. Beleza? Muito fácil. Mais outra aqui. Olha só que agora, o tônico, né? O pré, o pró e o pós, quando acentuado, exigem hífen. Vamos lá, então. Pré-vestibular, pró-europeu e pós-operário. Ai, professora, a senhora falou que ainda há pouco, se for vogal diferente, eu tenho que juntar. Amadinho, o que está dizendo aqui nessa regra? Quando acentuado exige o hífen, então tem que colocar o hífen, amadinho. Ó, nesse caso aqui eu não posso juntar pró-europeu, tá bom? Beleza? Ai, ficou uma carinha aqui, deixa eu apagar aqui para não confundir. Beleza? Então vamos lá. Mais um pouquinho aqui de casos. Ó, nós temos aqui além, a quem e recém exigem o hífen. Ó, além túmulo, a quem fronteira, recém-casado. Então, apareceu aqui, ó, e for palavra composta, o que nós temos que colocar? O hífen. Obrigatório, meus queridos. Mais um pouquinho aqui, ó. Vice, viso, ex. O que não é mais. O ex, ex. Sota e soto exigem hífen. Como assim, amadinha? Tá aqui, amadinho, ó. Vice-diretor, ó, vice-diretora, tá bom? Vice-prefeito, vice-governador. Então já sabe, apareceu o vice, tem que colocar o hífen. Esse viso, rei, é naquele tempo lá antigo, quando tinha, né? Então é isso aqui, ó, que era usado. Ó, ex-prefeito, ex-namorado, ex-marido, ó, solta proa e solto ministro, tá certo? Então aqui, olha só, então aqui que ó, vice, viso, ex, solta e solto exigem o hífen. E tome nota. E aqui, amadinho, aqui, ó, olha só. No caso da sufixação, ou seja, de sufixo, emprega-se o hífen para separar os sufixos su, guaçu e mirim. De origem o quê? Ó, tupi-guarani. Sempre que a palavra inicial terminar em vogal acentuada ou quando houver exigência da pronúncia. Na realidade, eles são o quê? São adjetivos usados como sufixo. Tome nota. E mais um pouquinho aqui. Há expressões que podem vir ou não com hífen. Observe bem, se trata de um nome composto, quando então aparecerá o hífen. Ó, ele tem uma cabra cega. Ó, essa cabra é um animal e ela é cega. Vamos brincar de cabra cega? Esse cabra cega aí é de brincadeira, né? De jogo, nome do jogo, tá certo? Se for o nome do jogo, tem o hífen. Há 2 pontos de ônibus nessa rua. Ó, esses 2 pontos, que é 2 paradas de ônibus, ó.
quando eu uso duas paradas de ônibus, falar dois pontos relacionados à parada de ônibus, não precisa de hífen. Mas, quando é o sinal da pontuação, há necessidade de escrever. Essa frase precisa de 2 pontos. Se eu for escrever por extenso, esses 2 pontos têm o hífen. Olhe bem aqui, amadinho. Mais outra aqui para vocês. Faze-me bem estar aqui com vocês. Ó, esse faz bem a pessoa permanecer naquele local. Agora, lutava pelo bem-estar da família, ou seja, o conforto da família. Então, aí quando for esse bem-estar, tem o hífen, tá certo? E aqui, amadinho, a gente termina a primeira aula. Vamos direto lá para o nosso trabalhando gênero? O que você vai produzir? Vamos lá. Hora de produzir trabalhando gênero. Como sempre aqui, facilitando o entendimento do conteúdo. Ai, professor, eu já estou saturada de fazer mapa mental. Relaxa, amado. Eu estou fazendo isso para facilitar o teu estudo, o teu aprendizado. Quando você que monta, fica tudo aqui, o conhecimento é teu, ninguém te tira, meus queridos. É verdade, tá bom? Então, você vai fazer um mapa mental da aula de hoje, que foi o emprego do hífen, tá bom? É isso, mapinha para facilitar o estudo, tá certo? Então, meus queridos, eu agradeço a companhia de vocês e aguardo esse mapa mental maravilhoso que eu tenho certeza que vai sair ótimo. E até a próxima aula.